Desde o meu primeiro mandato nesta casa, que foi de 2003 a 2005, interrompido por uma armação política patrocinada pelos meus adversários, procurei apresentar projetos de interesse nacional, como a Lei Complementar 131, a Lei da Transparência, que tornou obrigatória a exposição de todas as receitas e despesas públicas em tempo real na rede mundial de computadores. E esse projeto, essa lei, né, a lei foi promulgada no dia 26 de maio de 2009 pelo presidente Lula, e ela, aos poucos, está adquirindo cultura. O país, você sabe que todos sabemos, né, que uma lei, para ela se consolidar, para valer, exige um certo período de tempo. E a Lei da Transparência é uma lei que estabeleceu prazos, que de 1 ano para as instituições federais, o Executivo, o Legislativo Federal, a Câmara, o Senado, os Tribunais de Justiça, os Tribunais de Contas, e as prefeituras acima de 100 mil habitantes. 2 anos para as prefeituras entre 50 e 100 mil habitantes e 4 anos para as prefeituras com menos de 50 mil habitantes. E esse prazo foi estabelecido 4 anos em 2009 e começa a valer para essas pequenas prefeituras, que corresponde a mais de 4.900 prefeituras, a partir do dia 27 de maio próximo. A partir do dia 27 de maio próximo, todas as prefeituras deverão expor as suas contas, suas receitas, suas despesas em tempo real na internet. Um outro projeto que já, nesse mandato, iniciado com 10 meses de atraso, no dia 29 de novembro de 2011, portanto, há um ano e meio atrás, eu apresentei uma proposta de emenda constitucional, a PEC 24, que recebeu o número PEC 24. E essa emenda institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, porque não há como se fazer política pública sem orçamento. Então, a proposta é criar esse fundo. A PEC 24 foi abraçada com entusiasmo pelos agentes de segurança pública de todo o país, que criaram, inclusive, a Frente Brasil pela PEC 24 e pela sociedade. Houve uma mobilização muito grande em torno de uma outra proposta de emenda constitucional de iniciativa da Câmara dos Deputados, que é a denominada PEC 300. A PEC 300, ela definia gastos, mas não identificava as fontes dos recursos para poder cobrir esses gastos. Já a PEC 24, ela identifica claramente as fontes de recursos que irão atender essas necessidades da Política Nacional de Segurança Pública. Eu creio que, pela primeira vez, nós estamos dando um tratamento realmente que a sociedade exige sobre política de segurança pública. A PEC 24 representará para o país e para a segurança pública o que o Fundeb representa para o Brasil e também para a educação. E também o Sistema Único de Saúde. O objetivo da criação do fundo é garantir recursos regulares, permanentes para a aplicação na segurança pública dos Estados. É sabido que a segurança do nosso país, a segurança do cidadão e do patrimônio das pessoas é delegada aos Estados brasileiros. São as polícias estaduais e do Distrito Federal encarregadas de garantir a segurança da sociedade, a segurança das pessoas. No entanto, a União Federal não tem
uma política nacional voltada para garantir a segurança do cidadão. E essa PEC, a PEC 24, ela busca exatamente isso. Primeiro, estabelecer um recurso definido para que a segurança pública, para que os estados da federação contem nos seus orçamentos com recursos para garantir a segurança das pessoas que vivem nos municípios, que vivem nos estados brasileiros. Com a aprovação da PEC 24, os estados, a União arrecadará recursos de várias fontes, uma parcela do IPI sobre venda de armas e munição, será alocada para o fundo, uma parcela a ser definida em lei complementar. Uma parcela também do ICMS sobre vendas de material bélico e munição também irá para o fundo, assim como uma parcela do imposto sobre serviço das empresas de vigilância privada que cresceram enormemente, vem crescendo enormemente nos últimos anos. Ou seja, há um laço de solidariedade e de contribuição entre a União, com uma parcela do IPI, os estados com uma parcela do ICMS e também as prefeituras com uma parcela do ISS. A organização, os profissionais da segurança pública se mobilizaram e criaram a Frente Brasil pela PEC 24. E a organização, a Associação Nacional das Entidades Representativas de Cabos e Soldados, Policiais e Bombeiros Militares do Brasil, já patrocinaram audiências em vários estados. Nós estivemos apresentando a PEC 24 em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em Goiânia, em Belo Horizonte e Macapá. Na próxima sexta-feira, dia 26, será realizada a 5ª audiência pública em São Paulo, evento que terá transmitido para todo o país pela internet, na TV da minha página aqui no Senado. Na semana passada, durante a reunião da bancada do PSB no Senado com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e presidente nacional do nosso partido, expus os objetivos da PEC 24 ao governador. Ontem, o governador Eduardo Campos defendeu a criação de um sistema nacional integrado de segurança pública. Na avaliação do governador, o país deveria adotar um modelo tripartite de financiamento ao setor, no qual estados, municípios e a União participariam dos investimentos e assumiriam responsabilidades. Para Eduardo Campos, a Federação está desafiada a organizar um sistema nacional de segurança pública. Para ele, esse é um desafio de todos os governadores, de todos os prefeitos e é também um desafio do governo federal. O que Eduardo propõe para a segurança pública no país está contemplado pela PEC 24. O que, trocando em miúdo, representa que a segurança pública seja financiada com repasses de um fundo permanente, como é feito pelo SUS para a área de saúde e pelo Fundeb para a educação, sem a necessidade da formalização de convênios, o que gera entraves, burocracias e retarda as ações da área de segurança. Somente uma ação integrada será capaz de enfrentar de forma consistente o problema da segurança pública no país. E é isso que pregamos nesta cruzada pela aprovação da PEC 24, conforme explicitou o companheiro e governador Eduardo Campos. Um país da dimensão do Brasil, com 26 estados federados e o Distrito Federal, com uma política de segurança pública descentralizada, exige que a União acompanhe de perto o que acontece nos estados. Nós temos uma polícia nacional, uma polícia judiciária nacional, mas uma polícia que está preocupada com controlar o tráfico, as grandes organizações criminosas. O que nós precisamos é de mais recursos para colocar a polícia lá onde o povo vive. A ideia e a implantação
das unidades de polícia interativas nas comunidades, como é o caso do Rio de Janeiro, tem reduzido enormemente as ocorrências policiais. Essa experiência já ocorreu em alguns estados, inclusive no meu estado. Nós implantamos a polícia comunitária, a polícia interativa, ali trabalhando em conjunto com a comunidade, e isso fez com que houvesse uma enorme redução nas ocorrências policiais. Mas, para isso, é necessário recurso. E uma das fontes de recursos, nenhuma dessas fontes que nós estamos citando vai onerar ou vai aumentar a carga tributária. É recurso que já existe. O único agravo que nós devemos fazer é que nós estamos estabelecendo aqui nessa PEC, senador Paulo Paim, uma contribuição do sistema financeiro. Então, nós estamos agravando em 3% a receita, o lucro líquido dos bancos e do sistema financeiro. Nós estamos falando de lucro líquido, ou seja, depois de retirada todas as despesas, então, os bancos dariam uma contribuição de 3% sobre o lucro líquido para garantir esse sistema nacional e essa política nacional de segurança pública. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o governador Eduardo Campos por ter abraçado essa política nacional de segurança pública e que passou a discuti-la também nos estados. Para nós é fundamental. Nós temos uma política de educação que garante recursos, aloca recursos, define esses recursos, e daí surgiu toda uma preocupação do governo federal para definir uma política para a educação, assim como para a saúde também. Nós temos recursos alocados, agora nós precisamos garantir recursos para a segurança pública, porque a violência urbana é um flagelo para quem vive, não apenas nas grandes cidades, mas nas médias e até mesmo nas pequenas cidades brasileiras. Era isso, senhor presidente. Muitíssimo obrigado.